Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. A França está passando hoje pelo seu segundo dia de manifestações violentas. A gente sabe que os franceses têm um histórico de manifestações bem tenso mesmo. Fechando trens, fechando o metrô, Paris praticamente parado. Por que que vem acontecendo essas manifestações tão grandes? E não é de hoje, hein? É desde o começo do ano, se a gente for pensar desde o final do ano passado, com o tal dos coletes amarelos. Quer entender o que está acontecendo na França e qual o motivo dessas manifestações? Quer saber também muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim. Tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos entender. Ó. Primeira coisa, a França, não se brinca com a França, tá? Vamos dizer, a Revolução Francesa que eu digo, os jacobinos que eu digo, o período do terror, Robespierre. A gente sabe que a França, ela sempre teve historicamente e culturalmente muito associada a grandes manifestações. O povo, ele participa ativamente da vida política do país, isso é um ponto bem importante. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, principalmente desde a crise de 2008, a arrecadação que a União Europeia nunca mais foi a mesma. Só que eles sempre quiseram manter o tal do keynesianismo, o welfare state, o estado de bem-estar social. Então eles sempre fizeram, né, ao longo aí de décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, altíssimos gastos públicos em troca de uma alta arrecadação de imposto. Ou seja, o Estado extremamente forte, o Estado oferecendo uma série de benefícios sociais. Seguro-desemprego longuíssimo, a gente tem aí, pessoal, gastos, por exemplo, com educação, com transporte, moradia, saúde, enfim. A Europa sempre foi um país muito bom para se viver. Só que pós-crise de 2008, a arrecadação não ficou nos mesmos níveis que estava antes da crise de 2008. A crise de 2008, lá dos Estados Unidos, o estouro da bolha, foi uma crise que pegou principalmente os países desenvolvidos. Japão, Estados Unidos, a União Europeia como um todo. Alguns países da União Europeia ainda estão se recuperando dessa crise. A Itália, por exemplo, uma crise econômica gravíssima, paralisado mesmo a Itália. A Alemanha está num processo não de recessão econômica, mas de paralisação econômica. A gente sabe o que aconteceu com a Grécia. A Espanha também bastante dividida, né, esquerda, direita, o que vai acontecer, altíssimo desemprego. E a França, ela não pôde cortar esses benefícios sociais justamente por essa alta militância que a população francesa teve. E a gente sabe que sempre em momentos assim de extremos, né, momento de desemprego, crise econômica, a tendência é que os extremos apareçam. Seja o extremo de direita, que a gente tem hoje, por exemplo, a Itália muito forte, na Hungria, na Polônia, né, uma direita muito forte, ou a esquerda aparecendo. O que foi o Alex Tsipras para a Grécia, por exemplo, o que foi o Pedro Sánchez hoje para a Espanha, o que pode vir a ser, por exemplo, o Partido Trabalhista, se ganhar no Reino Unido, o cara, ele é de esquerda, ele quer nacionalizar, ele quer fazer um monte de reformas econômicas ali no país, ao contrário do Boris Johnson. Mas na França, pelo menos nas últimas eleições, eles evitaram ir para uma extrema-direita, que seria a Marine Le Pen. Só que para não ir para essa extrema-direita, graças à crise econômica, pela conscientização um pouco maior que eles tiveram, eles colocaram no poder o Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron que veio assim como um cara sem muito apoio popular, a base que ele tinha não era muito grande, mas como um cara assim, pelo menos não é a Marine Le Pen, pelo menos não é extremista. Ele é um cara na França que se mostra muito pró-mercado, pros franceses, claro, na minha opinião, mais ou menos, tá? Mas ele é um cara que se mostra muito pró-mercado. Quando ele começou a fazer algumas coisinhas que já não agradavam a população, a gente sabe o que aconteceu. Por exemplo, quando ele anunciou que ele ia aumentar o preço dos impostos nos combustíveis para fazer uma reserva, para mudar a matriz energética francesa, a população já saiu às ruas, começou a manifestar, eles pegaram os coletes que tinham nos carros, olha a relação aí, né? Gasolina, aumento da gasolina, pega o colete dos carros, que é um item de segurança, porque imagina, aqui no Brasil, você para o carro no acostamento durante a noite. Aí quando você vai sair do carro, não tem que colocar aquele triângulo? É um item de segurança para ninguém bater no seu carro quando tá parado. Só que na França, além do triângulo, você também coloca um colete amarelo, um colete bem chamativo. Então, um item de segurança de carros. Eles foram lá e saíram às ruas para manifestar. A popularidade do Macron, que já não era aquela, beleza, despencou, foi ladeira abaixo. A gente teve o Macron, por exemplo, recentemente, arranjando briga na OTAN, falando que a OTAN não representa mais os interesses da União Europeia, que a União Europeia tem que se fechar, arranjou briga com Trump. Mas ele está propondo uma coisa agora, que é a reforma da Previdência. Aliás, deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. O Brasil, dos países que eu estudei, olha que eu me interesso bastante por geopolítica, é o único país onde a população fez manifestação
para a reforma da Previdência, pró-reforma da Previdência, tá? Em todos os outros países, na Rússia, na Argentina, na França agora, as manifestações foram todas contrárias à reforma da Previdência. Você acha que isso representa uma maturidade intelectual? Será que isso representa uma ignorância política? O que você pensa sobre isso? Deixa nos comentários, quero saber, tá bom? Mas enfim, o governo francês, né, foi avançando nessa reforma da Previdência, e a Previdência literalmente é um vespeiro ali na França, por quê? Porque no Brasil nós tínhamos regimes diferentes, por exemplo, de servidores públicos, servidores privados. A ideia da reforma da Previdência foi unificar, exceto os militares. No caso da França, existem 72 tipos de previdência diferente. Então, se você é juiz, você tem um tipo de previdência, se você é político, você tem outro, se você é servidor, você tem outro, iniciativa privada tem outro, autônomo tem outro. São sistemas completamente distintos e isso atrapalha, isso está fazendo com que a França tenha que gastar muito com esses benefícios sociais e uma crise econômica se instalando com baixa arrecadação. Por isso que o Macron está implorando por uma reforma da Previdência. Só que, esteja bem nítido, né? Grande parte da população francesa hoje concorda que é necessária uma reforma da Previdência, só que não confia no Macron para fazer essa reforma da Previdência, justamente porque ele é muito pró-mercado. E a gente entender que os poderes sindicais ali na França, eles também são muito fortes, as organizações coletivas, os sindicatos, tanto que, por exemplo, vou colocar uma imagem aí para vocês, as manifestações teve até a palavra Marx sendo usado, numa clara associação de um movimento mais sindicalista, um movimento mais de esquerda, mais socialista, percebe? Então Macron, que desde o início do seu governo teve uma relação extremamente conturbada com a França, está passando pelos segundos dias de protesto, onde eles fecham a Champs-Élysées, eles tacam fogo na Champs-Élysées, né, bomba no Arco do Triunfo. É uma situação bastante calamitosa. E claro, isso afasta ainda mais os investimentos que existem na França, tá? Mas todas essas manifestações vêm acontecendo, essa greve geral na França, acontece principalmente por conta da reforma da Previdência. Professor, você acha que o Macron ele vai conseguir colocar a reforma da Previdência? Não acho. Ele tem pouquíssima popularidade para fazer isso. Talvez um próximo governante, numa próxima eleição, se ele tiver um apoio popular muito grande, ele consiga implementar a reforma da Previdência. Mas de verdade, eu acho que, apesar do que a população diz, eu acho que se um governante vier com uma plataforma de governo que peça uma reforma da Previdência, provavelmente ele não vai ser votado. Percebe como saídas populistas acabam sendo muito mais fáceis? Infelizmente, né? Tudo bem, galera? Deu pra entender por que a França tá nesse caos? Se vocês entenderem então, e curtiram o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijos, abraços e tchau!